Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Aleluia, mais um dia, mais uma oportunidade de estar aqui na presença do Senhor, iniciando aí mais uma live, uma chave mestra, né, para esse dia, para esse momento. Hoje eu vou estar aqui continuando, né, abordando Colossenses capítulo 3, a partir ali do verso 12, eu vou ainda estar falando um pouquinho mais do verso 12, do 12 até o 18, e depois já vou entrar na finalização do capítulo 3 de Colossenses, mas quero estar apresentando esse tempo ao Senhor, quero estar orando, dedicando ao Senhor esse tempo em oração, amém? Enquanto nós iniciamos aí. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui na Tua presença, e quero também, Senhor, apresentar ao Senhor todo esse tempo de live. Esse tempo é dedicado ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado através desta live, Pai. E onde quer, Senhor, que esta live chegar, Pai, que o Teu nome seja engrandecido, que as vidas recebam, Senhor Deus, daquilo que está no seu coração. Que o Senhor libere sobre nós, Pai, as águas vivas do Teu Espírito, Pai, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo mudança da nossa história, mudança do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, nas nossas palavras, nas nossas decisões, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, Senhor. Vem intervindo poderosamente sobre as nossas vidas. A Tua palavra é vida e ela não volta vazia. Como diz, Senhor, aqui em Isaías 41, a partir do verso 18, farei com que brotem fontes nos vales e com que rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros, junto com os zimbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo de Israel. Senhor, que a Tua palavra execute toda a Tua boa vontade nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, Senhor, na nossa nação, no nosso estado, onde quer que nós estivermos, Senhor, que a Tua palavra produza vida, que a Tua palavra produza transformação e mudança. E assim como o Senhor mesmo falou ali, em João 14:30, aí vem o príncipe deste mundo, que não tem nada em mim, que seja assim sobre as nossas vidas, que o inimigo não encontre nada em nós, Pai, nenhuma unha, nada em nós, Senhor Deus, onde ele possa tocar, onde ele possa ativar, onde ele possa perverter, Senhor. Em nome de Jesus, a Tua palavra é vida, é poder, é Espírito de Deus sobre as nossas vidas, que a Tua palavra produza os frutos que o Senhor deseja, que o Senhor tem sonhado, tem como propósito no seu coração. Se revela poderosamente aos nossos corações, Pai. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento. Traz clareza, traz direção, Senhor. Em nome de Jesus, que suba como incenso agradável as nossas orações até a Sua presença. Que ela suba, Senhor, e agrade o Teu coração, Pai. Move, Senhor, o reino do Espírito em favor da Tua igreja, em favor dos Teus filhos, Senhor. Traz Eremaia Xerecaia Sudelebarás. Traz as respostas, traz as direções, traz as orientações, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Que todo esse tempo seja dedicado ao Senhor, que o Teu nome seja honrado, glorificado e louvado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, tá meio ruinzinho aí, parece que tá pausando, apareceu uma mensagem aqui para mim. Bom dia, pastor Edmilson. Bom dia, Débora. Hoje eu vou dar continuidade ao capítulo 3, né, de Colossenses. Bom dia, Ju, paz do Senhor. Eu vou dar continuidade aí e em nome de Jesus hoje a gente termina o capítulo 3, né? E quarta-feira a pastora Silvia esteve comigo, nós estivemos aí falando de um assunto bem legal, como proteger a igreja sou eu e você, como você se mantém protegido, né? E basicamente
Nós falamos do poder, da graça de conhecer Jesus. Isso nos guarda, nos protege de cair, nos protege de nos desviar da palavra de Deus, da vontade do Senhor, nos protege dos falsos ensinamentos, das heresias desses dias. Então, conhecer a Jesus cada vez mais é fundamental para a nossa vida. E hoje eu vou estar aqui, falando de Colossenses capítulo 3, do verso 12 em diante, diz assim: eu sei que eu já falei na sexta passada um pouquinho desse assunto, mas eu gostaria de ainda falar mais algumas coisas. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Olha só, Bom dia, Lê, paz do Senhor. Olha só, Eu falei de alguns aspectos, Falei da importância das virtudes, do fruto do Espírito, de nós cultivarmos isso dentro de nós, a misericórdia, a bondade, a humildade, a delicadeza, a paciência, o perdão, que a paz de Cristo guarda o nosso coração, a nossa mente, que ela é como se fosse um árbitro dentro de nós, apontando para nós se tem alguma coisa errada, se em algum momento nós fizemos alguma coisa errada, ou falamos o que não devia. Essa paz, ela vem como um juiz dentro de nós. Se nós não estamos em paz acerca de algum assunto, é porque tem alguma coisa que precisa ainda ser alinhada, ajustada. Se nós não temos paz acerca de um determinado relacionamento, de uma conversa, alguma coisa precisa ser resolvida. Mas se nós estamos em paz, é porque está tudo certo. Então, essa intimidade com Jesus, essa comunhão com Jesus, ela vai fazer com que essa paz reine dentro de nós a tal ponto que a gente saiba discernir quando uma coisa está legal, quando não está, quando alguma coisa está errada. Então, eu e você devemos cultivar as virtudes do Espírito, devemos cultivar o fruto do Espírito, para que a cada dia ele venha crescendo mais e mais dentro de nós e aperfeiçoando essa boa obra que o Senhor Jesus começou nas nossas vidas, Aqui no final eu falei também um pouquinho da gratidão, da importância da gratidão, como que ela nos protege. Eu falei de Romanos 1, ali a partir do verso 27, você vai lendo, você vai ver que é um relato dos dias atuais. E Paulo, ele fala que um dos motivos para que essas pessoas fossem entregues à perversão, à devassidão, às maldades, é a falta de agradecimento. Um coração endurecido, um coração que não é grato, nem a Deus, nem às pessoas, nem tudo que as pessoas fazem por ela. Então a gratidão, ela é uma proteção para o nosso coração. E ele fala aqui, sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Quer dizer, essa disposição de ensinar, de instruir em humildade, em amor, isso vai protegendo uns aos outros, isso edifica, fortalece, sustenta. Ele fala também, cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E essas coisas devem estar na nossa vida. É disso que nós devemos falar. É isso que a nossa vida deve ser cheia. Salmos, hinos, canções espirituais, palavras que edificam, palavras de Deus, bons conselhos, palavra de vida. Outro dia eu falei aqui na live daquele Salmo 103 lá. Eu não lembro qual é o texto agora, o versículo, mas ele fala assim, quão bom e quão lindos são os pés dos que anunciam boas novas, É uma pessoa, não estou falando para você, eu tenho que ter sempre uma mensagem positiva, eu não posso exortar, eu não posso corrigir, não. Você deve ser guiado pelo Espírito Santo.
mas é quão lindo, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. As boas novas são as boas novas do Evangelho. E elas são sim boas novas, ela não é peso, não é uma carga, elas são boas novas. É uma boa mensagem, é uma palavra de vida, é um bom conselho, uma palavra de ânimo. Claro, se houver necessidade de corrigir, de exortar, faça isso em amor. Também será uma boa nova para essa pessoa que vai estar recebendo. Então, a importância de nós vigiarmos também a nossa palavra, né? O que sai da nossa boca. Você vê que em Efésios 5,19 ele fala assim: animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Irmãos, isso muda a atmosfera. Antes que eu me esqueça, gente, eu tô lendo aqui a versão NTLH, tá bom? Que é um pouquinho mais contemporânea, né? Então, isso muda a atmosfera. O que você fala muda as atmosferas. Se você vive murmurando, reclamando, falando mal das pessoas, criticando, julgando, vigia a sua mente, vigia o seu coração, vigia a sua boca. Bom dia, Thalita, paz do Senhor. Bom dia, Grazi. Então, vigia, protege, né, a sua mente, protege a sua casa, o seu ambiente. Cante, louve, adore ao Senhor. Quando tiver com mais alguém, tiver com os teus filhos, com a tua família, fale da palavra de Deus, anima as pessoas, libera sobre elas palavra de vida, libera sobre elas esperança, porque as pessoas nesses dias não têm esperança. Elas estão sem expectativas de coisas boas, de projetos que deem certo, que aconteçam, sabe? Claro, irmãos, todos nós temos problema, todos nós temos dificuldades, nem sempre as coisas estão saindo como a gente gostaria, mas Deus está no controle de tudo, nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que zela por nós, que cuida de nós. Então vamos animar uns aos outros com a palavra de Deus. Eu iniciei essa live aqui orando alguns textos da palavra. Eu orei Isaías 41, 18, 19, né, e 20. Orei também João 14, 30. Declare a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua própria vida, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Declare, peça ao Espírito Santo, me dá uma palavra para a minha empresa. Me dá uma palavra para minha família, me dá uma palavra para o meu casamento, porque eu vou orar essa palavra por alguns dias e eu vou declarar essa palavra sobre a minha casa, sobre a minha família. Querido, a palavra não volta vazia. Se você usar essa palavra, ela não voltará vazia, irmãos. É melhor do que você falar mal, do que você criticar, do que você murmurar, do que você reclamar. Então, use a palavra de Deus. Ela é uma espada poderosa, irmãos, que transforma todas as coisas, né? Nós devemos estar usando o louvor como uma espada também, né? Uma adoração. O clima tá pesado dentro da sua casa, aí onde você trabalha, você tá se sentindo angustiado, angustiada, entristecido, abatido. Ouça o louvor, adore, cante junto, coloca ali um foninho, tá no ônibus, tá ouvindo louvor, tá no metrô, tá ouvindo louvor, uma pregação. Essa palavra, irmãos, ela vai entrando dentro de você e vai transformando o seu modo de ser ali. Ela vai transformando a sua mente. A palavra de Deus não volta vazia. E Paulo também diz o quê, né? Lá em Efésios 5,18, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Irmãos, não é uma opção. Paulo está falando aqui, não é uma opção. No verso 17 do capítulo 3 de Colossenses, ele diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Querido, se encha do Espírito, é uma ordem, eu e você, é nossa responsabilidade, é dever nosso, se encher da presença de Deus, se encher do Espírito de Deus, para que a gente possa, tudo que fizermos, ser feito para a glória de Deus. Tá lavando o banheiro, tá fazendo para a glória de Deus, tá passando uma roupa, tá fazendo para a glória de Deus, tá indo para a glória de Deus.
Essa é a excelência do reino, irmãos. Você é um representante do reino onde quer que você esteja. Você entenda isso, você não entenda, isso é uma verdade. Se você sabe lidar com isso, sabe ativar, né, a palavra de Deus na sua vida e nos ambientes onde você está inserido, isso vai mudar tudo, isso vai transformar tudo. Deus vai te dar sabedoria para lidar com todas as questões, mas seja cheio do Espírito Santo, busque a presença de Deus, sabe? Você está andando na rua, põe um foninho, vai ouvindo, vai louvando, vai cantando, vai bendizendo o nome do Senhor. Isso vai edificar a sua vida, isso vai te fortalecer, isso vai te animar e vai fazer o inimigo bater em retirada, vai fazer ele sair porque ele não suporta a adoração, ele não suporta o louvor, ele não suporta quando nós declaramos a palavra de Deus com autoridade, sabendo o que a gente está falando, sabendo quem nós somos. Isso faz toda a diferença. Deixa eu ver. Salmos são poemas em forma de canções. Hinos são poemas humanamente inspirados em cânticos. Cânticos espirituais são poemas rítmicos, improvisados na linguagem de alguém ou em línguas, né? Nós sabemos também que nós... Perdão, dei um pigarro. Nós sabemos que nós podemos também... Podemos adorar a Deus em línguas, podemos cantar em línguas. É um cântico profético inspirado pelo Espírito Santo, uma palavra que Ele coloca na nossa boca. E isso é edificação para a nossa vida, não é? É edificação para nós mesmos. Pode ser também tratado numa direção de intercessão em línguas e até um cântico de vitória que muitas vezes Deus nos dá num momento de guerra, num momento de batalha. Muitas vezes, quando Deus me dá um cântico em línguas, Ele está me dando uma palavra profética de vitória dentro daquilo que eu estou orando, dentro daquilo que eu estou intercedendo. Então dê vazão ao Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, dê vazão, deixe Ele te usar, deixe Ele falar com você, deixe Ele se revelar a você. Vamos lá então para o verso 18 ao 25 agora, que já são 9h20. Diz assim: esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam aqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só a ação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que fez. Pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre pessoas. Amém? Olha só, né? Aqui a gente vai ver, olha que interessante, né? Paulo, já falei isso várias vezes, vou repetir, né? Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve mais outras cartas. Ele escreve Filemão, ele escreve Colossenses, Efésios e tem mais uma carta que ele escreve, Filipenses. São 4 cartas que ele escreve. Você vai ver que o conteúdo é muito parecido, que ele vai falar das questões da ordem familiar também em Efésios, né? E ele fala aqui em Colossenses e fala também em Efésios. Então, ele fala o quê? Essas regras, irmãos, valem para quem é cristão. Não se espera que uma pessoa que não tem uma aliança com Jesus viva essa ordem familiar. Não vai combinar com eles, não é? Mas essa ordem familiar é para nós, para os filhos, para aqueles que têm uma aliança com Jesus. Então, esposa, obedeça ao seu marido. Algumas versões dizem, seja submissa ao marido. A submissão, irmãos, não é uma escravidão. Não é colocar a pessoa embaixo do seu pé e falar, eu mando em você e acabou. Não é isso. É fácil para uma mulher ser submissa ao seu esposo quando o seu esposo é um marido que ame ela, como a Bíblia diz que ele ama. Não é? Porque também a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher e a mulher
é o corpo. Então, ama Deus acima de todas as coisas, você vai ser um bom esposo, você vai cuidar da sua esposa, você vai amar ela como Cristo amou a igreja. Para nós mulheres parece difícil falar de submissão e ter que se submeter a alguém, né, ao marido. Mas também não é fácil amar a esposa como Cristo amou a igreja, pronto a dar a sua vida por ela. Pensa bem, irmãos, os casamentos hoje em dia, eles têm sido fundamentados nessa verdade, iluminados por essa verdade. Um marido que ama sua esposa, está disposto a dar a sua vida por ela, ele não vai maltratar, ele não vai ser grosseiro, ele vai ter que buscar de Deus sabedoria, paciência para lidar com ela, né? Vai ter que ser profundo com ela no amor, na lealdade, no compromisso. E a mesma coisa a mulher, ser submissa à liderança dele, aos projetos, porque Deus é o cabeça do homem. Então, você e eu precisamos entender essa questão de submissão. Não é como aqui no Brasil nós pensamos, né, por causa da nossa cultura machista, né, que o marido manda e a mulher tem que ser submissa e ela não tem direito, não tem uma voz, não pode dizer nada, não pode discordar. Não é isso, irmãos, não é nada disso. Você vê que Paulo, ele vem trazendo com toda clareza, seja submissa, seja uma esposa, como se você fosse esposa de Jesus. Seja marido, como se a sua esposa fosse Jesus. Faça para ela o que Jesus faria. Faça para ele o que Jesus faria. Trate o seu marido como você trata Jesus. Trata a sua esposa como você trata Jesus. Você tem temor de Deus, não é? Você não vai falando com Jesus de qualquer jeito. Você não vai se colocando diante dele de qualquer maneira. Você toma cuidado, não é? No que você fala, no que você pensa, como você ora. É exatamente assim. O relacionamento tem que ser cuidado, tem que ser protegido, né? Como uma plantinha, você tem que regar, você tem que pôr vitaminas. Às vezes você tem que trocar de vaso, às vezes você tem que tirar que ela está muito cheia, tirar aquelas mudas, colocar num outro vaso. Né? O casamento precisa ser trabalhado, precisa haver investimento no casamento. Então, ore pelo seu casamento, leia, estude sobre o assunto, participe de palestras, de seminários para casais, participe de tudo que Deus tem provido para a igreja, para que ela seja edificada, para que ela seja fortalecida, né? O Código Doméstico de Paulo contém os deveres dos membros da família, não os direitos. Ele está falando aqui dos deveres. Regulamentos domésticos como estes não eram aceitos pelo mundo pagão e nem são nos nossos dias, né? Entretanto, Paulo introduz Cristo como a nova meta e dinâmica da vida e comportamento cristão. Diante dele, cada pessoa participa igualmente da redenção e, através dele, as desigualdades, injustiças e morais são minadas e destinadas a desmoronar. Por quê? Porque nos tempos de Jesus, nos tempos que a carta aos Colossenses foi escrita, havia escravos. Mas Jesus coloca tudo num nível só. Aquele que é escravo, sirva o seu senhor como se servisse a Cristo. Aquele que é senhor, sirva os seus escravos como se você servisse a Cristo. Trate os seus escravos como se você tratasse a Cristo. Porque todos nós somos escravos de Cristo. Todos nós somos amados por Cristo. Somos filhos de Deus. Não é? Então, Jesus coloca tudo no mesmo nível. Não tem maior, não tem menor. Em Cristo nós somos iguais. Hoje, aqui no Brasil, pelo menos, né, a gente não tem mais a escravidão. Mas não existe maior, menor. Nós devemos tratar uns aos outros em amor, como se estivéssemos tratando a Cristo, como se estivéssemos lidando com Cristo. Isso vale para o casamento, vale para os filhos para os pais, os amigos, a igreja, os vizinhos, os seus funcionários, todas as pessoas com quem você trata. Nós devemos nos entregar à ordem disposta por Deus no lar, na igreja e no local de trabalho. Sujeitar-se, tomar o lugar divinamente ordenado em um relacionamento. A submissão nunca pode ser exigida por um ser humano de outro. Ela somente pode ser dada a aprender e crescer em relacionamentos.
A submissão, ela vai ser gerada debaixo de uma confiança de que o outro está seguindo em frente, está fazendo o que é correto, é uma pessoa digna de confiança. Então não adianta exigir submissão se você não é um bom exemplo, se você não é um bom marido. Como você é pai e mãe, vai exigir submissão dos seus filhos, sendo que você, a mulher, não é submissa ao marido, o marido não é submisso a Deus, os dois não são submissos uns aos outros, não entram num acordo para fazer determinada coisa. Você acha que as crianças não percebem? A criança percebe a desordem dentro de casa, a criança sabe quem manda na casa, se é a mãe, se é o pai, sabe? A criança sabe. E ela vai se submeter aos pais quando ela vê esse modelo sendo praticado na vida da mãe e na vida do pai. Então, essa ordem familiar, irmãos, ela é boa. A ordem bíblica familiar, ela é boa, ela produz um bom fruto. Você vai colher os frutos disso. Então, você tem que praticar. Não adianta só falar, não adianta só conhecer no nível do intelecto e não ter uma prática de vida. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Em geral, as mulheres nunca são colocadas em segundo plano em relação aos homens, mas a mulher é especificamente invocada a aceitar a liderança do marido. Nós podemos interagir de várias formas, orando, intercedendo, dando sim a nossa opinião, com amor, com sabedoria, não impondo a nossa vontade, a nossa opinião, o nosso modo de ver, de enxergar a situação, porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Muitas vezes eu estou enxergando de uma maneira e meu marido está enxergando de opinião um do outro. A orar e perguntar para o Espírito Santo: Senhor, eu estou vendo dessa maneira, ele está vendo dessa, e agora? O que a gente faz? Qual a direção que o Senhor nos dá? Tem como errar, irmão, se a gente agir assim? Tem como dar errado esse casamento se for dessa maneira? Não tem. É por isso que eu estou dizendo que a ordem familiar bíblica, ela é perfeita. Não tem como dar errado. A palavra também, quando fala dos filhos, não irriteis, Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados, Muitas vezes nós, os filhos, irmãos, cada geração enfrenta um tipo de guerra diferente da nossa. A guerra dos nossos filhos é diferente da nossa. Cada geração é diferente uma da outra. A geração presente, ela vai edificar em cima da minha geração. A próxima geração vai edificar em cima da geração deles, dos pais. Então, às vezes nós queremos colocar no mesmo nível de falar, é todo mundo igual. Não é. Eles têm uma mentalidade diferente, eles têm um modo de enxergar diferente. Isso é uma graça de Deus para cada geração. A geração de José, da Bíblia, foi uma. A geração dos filhos dele foi outra. Mas a geração dos filhos de José, Efraim e Manassés, foram edificados em cima da geração de José. Então, muitas vezes, os pais, eles não têm paciência com os filhos estão lutando, irmãos, para dar certo, para acertar. E muitas vezes, nós pais colocamos sobre eles um peso, uma carga que eles não suportam, que eles não aguentam. A minha geração, a gente ia para a escola, voltava para casa, brincava na rua, corria na rua, brincava de um monte de coisa. A geração de hoje, eles vão para a escola quando eles vão, porque às vezes, por causa da pandemia, muitos assistiram por algum tempo aulas online e ainda assistem. Eles não saem de casa. Toda a diversão deles é no celular, são nos aparelhos. Quando eles fazem alguma atividade, eles fazem uma atividade na escola, na parte da recreação, num clube. Raramente você vê as crianças na rua brincando mais. É um outro tempo, um outro momento, e muitas vezes nós pais não temos essa paciência e nós acabamos desanimando os nossos filhos, nós acabamos colocando peso, carga sobre eles que eles não suportam, que eles não aguentam. A minha geração estraga tudo. A geração de hoje, 15 anos, uma menina de 15 anos não trabalha ainda. Ela só vai trabalhar quando terminar o ensino médio. E mesma coisa os meninos. Então é uma outra mentalidade.
Mas nós precisamos entender o seguinte, nós temos que trabalhar para ganhar os nossos filhos para Jesus, ganhá-los para aquilo que nós cremos que é bom, que é verdade, para que eles sejam bons cidadãos, sejam pessoas de bem, sejam pessoas que produzam frutos para a glória de Deus. Então, muitas vezes ficar gritando com eles, ficar brigando, ridicularizando os esforços deles, isso desanima eles, isso abate eles, irmãos, porque eles têm as guerras deles também, todos nós temos. Ah, pastora, uma criança de 9 anos tem guerras? Irmãos, eles têm. Poxa vida, a gente vê crianças de 4 anos com depressão, com crises de ansiedade. Irmãos, eles têm as guerras próprias deles para lidar com tudo que essa geração espera, tudo que eles absorvem desse tempo. Então tenha paciência, sabe? Não seja você que vai maldizer, que vai criticar, que vai julgar. Corrigir em amor é uma coisa, irmãos, mas viver criticando, murmurando, reclamando, falando mal dos filhos para todo mundo, denegrindo a imagem deles, não é? Criticando os esforços deles, ridicularizando. Isso não vai cooperar para o crescimento dos teus filhos, isso não vai cooperar para o amadurecimento deles. Pelo contrário, isso vai ser um peso, uma carga. Eles vão crescer debaixo disso e através disso, irmãos, eles vão começar a ser pessoas com muitos problemas psicológicos, com muitos problemas emocionais. Uma boa parte das raízes dos nossos problemas começou dentro de casa, começou nos nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos irmãos. Então, que não seja assim conosco, não é? Que a nossa casa seja diferente, que nós venhamos ser as pessoas que incentivam, que animam os nossos filhos, que impulsiona eles a ir para frente, a serem bem-sucedidos, a darem certo. Irmãos, o que opera quando a gente fala uma palavra de maldição, quando a gente amaldiçoa alguém, um filho, um casamento, um marido, uma esposa? O que opera? Quais são as sementes que são lançadas nessas terras? E quando você fala uma palavra de bênção, uma palavra de Deus, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, o que é gerado no reino do Espírito? Gálatas fala que aquele que semeia na carne colherá da carne. Vai colher o quê? Brigas, contendas, confusões, malignidade. São essas sementes malignas, elas geram só isso mesmo. Não vai gerar coisa boa. Então muda o seu modo de agir, muda o seu modo de falar, declare palavras de vida sobre os seus filhos, eles são a herança do Senhor. Eu entendo que um dia nós vamos prestar contas ao Senhor de como agimos com os nossos filhos, quem nós fomos como pai e mãe. Exatamente, os pais precisam pastorear os filhos, é o que penso. Tem um livro da pastora Cláudia Guimarães que é muito bom, chama Pastoreando as Crianças dessa Geração. Esse livro é muito edificante. Vale a pena comprar e ler, irmãos, é muito bom. Então, nós, os pais, somos os primeiros pastores dos nossos filhos, né? Ele chegou na sua vida, na sua história, porque Deus preparou e enviou. Então abraça essa oportunidade para que você possa viver essas coisas maravilhosas, né? O fruto, você possa ter essa colheita de se alegrar com o que os filhos vão gerar, com o que eles vão ser, onde eles vão chegar. Então isso vai alegrar seu coração. Queridos, eu quero encerrar aqui, né? Essa live já deu aqui o meu tempo, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Quero orar por vocês, né? Quarta-feira que vem vou estar aqui de novo, vou estar aqui com uma amada, uma querida do Senhor aí, né? Logo eu vou estar pondo o post aí, você vai ver. Não esquece de curtir essa live assim que eu postar aqui no Instagram. Curte, compartilha, manda para os teus amigos, né? Manda para as tuas amigas, ouve de novo. Também a live é salva lá no Instagram, no meu canal do Instagram. Chama Chave Mestra. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve lá no meu canal. Se você não assistiu a live ainda, assiste, curte as outras também. Comenta, envia aí para outras pessoas, tá bom? Quero orar por você nessa manhã. Pai,
Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta manhã, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Senhor, eu sei que tem muito mais que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Aquilo que eu não fui capaz, Senhor, que o Senhor mesmo se revele ao coração dos meus irmãos quando eles estiverem lendo a tua palavra, quando eles estiverem orando. Traz, Senhor, sobre a casa deles uma ordem familiar. Traz, Senhor Deus, uma ordem que cada um está no seu lugar de unção, que o Senhor chamou e preparou para estar, Pai. Em nome de Jesus, que os ambientes das casas dos meus irmãos que estão aqui comigo, os que vão entrar depois, sejam tocados pelo teu poder, Senhor. E que haja cura dentro das casas, que haja cura nos relacionamentos com os filhos, não importa a idade dos filhos, Paizinho. Sejam os pequenininhos que precisam tanto de atenção, sejam os maiores, os adultos, os jovens, os adolescentes. Pai, não importa qual seja a idade, mas que haja realmente uma reconciliação familiar. Como diz lá em Malaquias, que o Senhor restauraria os relacionamentos familiares antes que o Senhor viesse e ferisse a terra. Que haja cura dentro das casas, que haja cura nas famílias, Pai. Toca os casamentos nessa manhã, aqueles que estão abalados, Espírito Santo, por causa de situações difíceis, por causa de guerras, por causa de dor. Aumenta o nível de amor entre as famílias, Pai, nos relacionamentos do casal, nos relacionamentos com os filhos, que haja uma unção de amor sobre a vida das esposas para com os maridos, dos maridos para com as esposas, com os filhos, Senhor. Que os casais abracem essa responsabilidade que foi confiada a eles, de cuidar dos filhos, de cuidar da tua herança, que eles façam o melhor deles, Pai, e que eles busquem de ti, Senhor, o que realmente te agrada, Pai. Porque muitas vezes nós fazemos coisas que achamos que é o melhor, mas elas muitas vezes não estão pautadas nas Escrituras, elas não são aquilo que o Senhor tem dito ou tem falado e tem ensinado, mas que todos nós venhamos gastar tempo com o Senhor e nos nossos relacionamentos, Senhor. Em tempos de tanta guerra contra as famílias, em tempo de tanta semeadura do mal para as famílias, para os casamentos, Senhor, blinda as famílias, protege os casais, protege os filhos, os relacionamentos familiares. Pai, sempre houve um investimento contra a família. Nós lemos lá em Êxodo, Paizinho, que lá no Egito houve um grande investimento contra as crianças. Os meninos eram mortos, Paizinho, porque Faraó tinha medo de que a nação de Israel prosperasse, multiplicasse e crescesse. Então ele investiu contra as crianças, investiu contra os meninos. Não é diferente nessa geração, Senhor. Nós vemos um grande investimento contra as crianças, Pai, mas que as famílias dos teus filhos, elas estejam guardadas, protegidas, blindadas pelo Senhor, pela tua presença, que nós, pais e mães, nós venhamos fazer o nosso melhor, nós venhamos estar no lugar de unção que o Senhor nos chamou para cumprir o papel que o Senhor tem para nós, Pai, e que a nossa casa serra, que eles produzam o fruto que o Senhor espera, que eles sejam tudo que o Senhor sonhou e planejou para eles, em todos os aspectos, Senhor, que os anjos do Senhor trabalhem a nosso favor, guardando a nossa família, os nossos filhos, nossos netos, a nossa descendência, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Mais na assistir lá no YouTube, tá bom? Para que você receba tudo aquilo que Deus tem para você nesta manhã. Quero só lembrar o pessoal, hoje tem reunião de oração na Ramá, tem muito trabalho hoje, porque amanhã nós vamos ter uma feijoada que está sendo vendida lá na Ramá por R$35. Você que quer participar, manda uma mensagem aí para mim, te passa o endereço, né? Você pode comprar pelo WhatsApp, tem aí, eu já fiz um post aí, tá aí. Você pode comprar pelo WhatsApp, só ir buscar lá, né? Na hora do almoço, lá para meio-dia, né? 11 horas. E vamos ter também um bazar, né? Lá na Ramá. Todas as peças serão vendidas por R$2, gente. Nós estamos com muita coisa lá. Vai lá, dá uma olhadinha, se tiver uma coisa interessante, aproveita, né, para comprar. Sim, hoje tem Royal Kids, né, Lenice? Tem sim, tem reunião de oração, tem Royal Kids, tem discipulado com os novos convertidos, aí tô discipulando algumas pessoas. Então, nós temos muitas atividades e domingo tem nosso culto. Senão você não tem uma igreja,
você está convidado a participar. Se você tem, vá para sua igreja, cultue e adore o Senhor ali naquele lugar. Ah, vem, Thalita, vem comer uma feijoada com a gente. A Thalita tá lá em Boston, tá muito longe. Acho que eu vou mandar para você. Será que o Mercado Livre entrega? Gente, bom dia para vocês. Deus abençoe. Um final de semana cheio da paz, cheio da presença do Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Bom dia, gente.